Nossa convidada de hoje é a nutricionista Marcela Queiroz, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nas nossas mesas. Então já prepare o seu celular e pode mandar as suas perguntas para o nosso Instagram, @consultórioaberto.tv, ou pelo WhatsApp 62999597771. E pode entrar que o consultório já está aberto. E hoje a nossa convidada aqui no estúdio é a nutricionista Marcela Queiroz, ela que é mestre em nutrição e saúde pela Universidade Federal de Goiás. E eu quero agradecer muito a sua presença e já quero fazer um comentário porque eu vi lá no seu Instagram a seguinte frase: quem aprende a comer bem não precisa fazer dieta. Então eu já quero começar com isso. O que é então comer bem? Bom, quando a gente fala sobre dieta, a primeira coisa que vem à mente é restrição. Então já é aquele sentimento de algo ruim, negativo. Então eu gosto dessa ideia de comer bem, para que você consiga nutrir o seu corpo, tanto com a quantidade de calorias que você precisa, quantidade de nutrientes, levando em consideração ali vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras, né? E também o lado gostoso de comer, né? Que a gente não pode abrir mão disso. Então a minha ideia, o meu propósito ali com os meus pacientes, com todo mundo que chega até mim, é que a gente aprenda nesse processo. É claro que em momentos específicos a gente faz estratégias, né, para cada demanda, mas que a gente aprenda no processo para que a gente não dependa sempre de uma dieta, de um papel, de uma restrição. Então que a gente aprenda realmente a conciliar aquilo que a gente precisa com aquilo que a gente gosta, com os eventos sociais e por aí vai. E tem um outro mito que sempre aparece aqui quando a gente fala de comer bem e comer saudável, que é o seguinte: comer bem é muito caro. Isso é verdade? Ah, é claro que não. É porque quando a gente fala sobre o preço, né, de fazer uma dieta, a gente sempre busca aqueles alimentos fits, né? Que o mercado está aí para isso, né? A gente tem muitos produtos sendo lançados todos os dias, vários suplementos, alimentos com essa proposta fitness, que realmente acabam elevando o preço, né, de um cardápio. Mas quando a gente pensa no básico, fruta, verdura, principalmente se a gente focar ali nas frutas da estação, no que é da época, né? Além de ser mais nutritivo, vai ser mais barato também. Então, acho que as pessoas começaram a complicar demais o que seria o comer bem, né? Mas eu falo que o básico, todo mundo sabe que precisa fazer. Mas a gente começa a complicar quando coloca a necessidade de vários suplementos, de vários medicamentos, de vários produtos fitness, né? E isso não é verdade. Na maioria dos casos, a gente consegue resolver com alimentos naturais. Arroz e feijão é fitness? Arroz e feijão, assim, é um alimento super nutritivo, é uma combinação excelente ali de aminoácidos, então pode estar sim numa dieta inclusive de emagrecimento. Claro que a gente vai colocar num contexto ali, pensando na dieta como um todo, na alimentação como um todo. Nenhum alimento tem o poder ali de engordar ou emagrecer sozinho, né? Então a gente quer atribuir colocar um mérito para emagrecer ali no chá verde, no chá de gengibre, e quer colocar ali como se o problema para emagrecer ou o que leva a engordar fosse o arroz e o feijão. E não é assim. A gente não pode fazer isso de forma isolada. Então, realmente, é todo um contexto. Então, assim, não é o arroz e o feijão, mas quanto de arroz e feijão? Qual o horário desse arroz e feijão? É só arroz e feijão? Então, muitas vezes, a combinação que a gente faz dos alimentos vai ter um impacto melhor ou pior para o nosso organismo em cada momento. Diz, né, comer feijão à noite dá pesadelo, de repente isso aí é só uma história para você não comer muito pesado assim à noite. Sim. Isso tem alguma relação realmente da qualidade do nosso sono com a alimentação? Falando do feijão especificamente, ele tem essa fama de ser um pouco mais indigesto, né? Já vou trazer uma dica aqui junto, que é deixar o feijão ou qualquer outra leguminosa, lentilha, ervilha, de remolho por mais tempo, para que melhore a absorção dele, para que a gente consiga eliminar um pouco daqueles compostos antinutricionais que a gente chama. Então, deixando o feijão de molho ali um pouquinho, a gente consegue melhorar a digestão dele. Então, claro que alimentos mais pesados, principalmente carnes vermelhas, alimentos mais gordurosos, vai ter uma digestão pior e que pode levar a um prejuízo no sono também, né? Muito bom. E esses novos alimentos agora, você falou muito isso, né? Assim que surge uma onda ou algum tipo de novidade, já vem várias empresas atrás querendo lucrar em cima dessa novidade, Com né? certeza. E o que realmente desses alimentos processados, às vezes ultraprocessados, que se vendem como fit, que não engordam, emagrecedores, o que disso assim já apareceu no consultório que você viu que alguma coisa funciona ou não funciona?
Olha, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem vários produtos excelentes no mercado, com certeza. Eles foram melhorando a cada vez, então vou dar um exemplo de barrinhas de proteína. A maioria delas, inicialmente, eram com composição muito ruim, muito ricas em açúcar, então as pessoas olhavam ali 30 gramas de proteína em uma barrinha, mas esquecia de olhar que tinha 30 gramas de açúcar também. E por aí vai. Então a gente tem que se atentar realmente à rotulagem, aos ingredientes que tem em cada produto, às informações nutricionais, né? Ver o quanto aquilo ali vai se encaixar na sua dieta. Eu sempre falo para os meus pacientes que às vezes eles falam, nossa, eu queria tanto uma barrinha de proteína nesse horário. E eu falo, olha, às vezes vai ser melhor você comer um pão com carne, um pão com ovo. Vai te trazer muito mais saciedade. Eles falam, não, eu prefiro muito mais o pão com carne. Então quando a gente pensa nutricionalmente, eu gosto de colocar essas continhas. Mas hoje a gente já tem produtos melhores industrializados, então com adoçantes naturais, com corantes naturais e por aí vai. Além disso, suplementos excelentes. Então a gente tem aí o Whey Protein, que é um excelente suplemento, que é uma forma de incluir proteína na nossa dieta, né? E que é muito utilizada em tratamento, inclusive, de várias doenças, utilizada como auxiliar ali no tratamento da obesidade, inclusive, porque ela ajuda a reduzir o apetite, a reduzir a fome ao longo do dia, vai trazer mais saciedade e por aí vai. Então, assim, a gente pode estar usando esses suplementos como aliados, mas não como principal. Então, eu vejo que as pessoas querem trocar a comida por cápsulas, por suplementos e por aí vai. Seguindo ali o que a blogueira falou, que está na moda, né, e por aí vai. Então, direto a gente recebe pacientes no consultório que falam assim, eu tenho que tomar creatina, tenho que tomar whey, tenho que tomar um polivitamínico, tenho que tomar isso. E às vezes a pessoa não precisa de nada. E às vezes a pessoa até precisa, mas ela não come uma fruta no dia e já quer ir para suplementação. Suplementação é aquele extra, não é o principal. Então, acho que a gente tem que partir daí. É interessante, a gente já tem falado ultimamente sobre essa questão do que é a reposição, do que é a suplementação, né, que não pode ser baseado. Inclusive, muito dessas conclusões que o ser humano não vive com pílula, durante a época do começo ali da exploração espacial, aquela luta entre Estados Unidos e Rússia, eles pensaram, não, vamos mandar o astronauta, não tem fogão, vamos, então, não, você come aqui essas pastilhas, tem todas as vitaminas, e o pessoal começou realmente a passar muito mal, porque não é só isso. E aí é outra pergunta que ele faz. Por que o nosso corpo, mesmo a gente, digamos assim, ingerindo todas as vitaminas que teoricamente a gente precisa, ele precisa de comida? De comida. Olha, o que a gente tem assim nos estudos é que tem alguns estudos que trazem essa comparação. Então, um grupo tomando ali as cápsulas de vitaminas, de minerais, e outro grupo comendo frutas, verduras, né? E por aí vai. E a resposta de quem come isso ingere esses nutrientes na forma de comida é muito melhor. Então a gente tem uma combinação melhor, porque não é só a vitamina, não é só os minerais, mas nesses alimentos naturais a gente também vai ter fitoquímicos que conferem outros benefícios para o nosso corpo, tem uma resposta antioxidante, então vai estar contribuindo para toda a nossa saúde. E o nosso corpo também reconhece tudo aquilo como alimento, vai ter uma assimilação melhor. Então o que a gente vê é que esses suplementos, eles já jogam uma dosagem alta de uma vitamina e até muitas vezes a gente tem uma dose excessiva de vitaminas, porque a pessoa está lá tomando uma vitamina, um polivitamínico, um para o cabelo, um para dormir, e muitas vezes tem o mesmo nutriente em todas essas vitaminas. E vale reforçar que o excesso de vitaminas também traz tantos malefícios quanto a falta deles. Então, às vezes a gente vê aí problemas na pele, cabelo, unha, né? Por excesso de vitaminas também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu lembro que eu descobri isso, eu ainda era muito jovem, assim, na escola, a gente estava perto do verão e 3 meninas decidiram que elas só iam comer cenoura. Porque né, melhorava no bronzeado e tal. E de repente elas, numa dieta séria, era suco de cenoura, era cenoura cozida, era cenoura assada, era cenoura de tudo que era jeito, de repente elas sumiram da escola. E aí a gente descobriu que elas ficaram doentes pelo excesso de beta-caroteno, né? Como funciona isso? Assim, o organismo chega e fala, não aguento mais. E aí ele causa uma reação. Por que isso? Sim. De menos faz muito mal, de mais também faz. Acontece que existe, assim, o que a gente, assim, pode chegar a um nível de até toxicidade, né, para o nosso corpo. Então, assim, para conseguir essa toxicidade só na forma de alimento, a pessoa tem que ter comido bastante, ali no caso dela, cenoura, né, tem que ter consumido bastante mesmo. Mas na forma de cápsulas, cada cápsula já confere 100% do que a gente precisa de cada vitamina, né. Então, isso não vai resolver o problema muitas vezes e acaba trazendo ainda mais esse risco de hipervitaminose. Então a gente tem que ter esse cuidado ali. Não, e foi uma coisa muito engraçada, porque elas ficaram totalmente amarelas, Sim. até o branco do olho ficou amarelo, né? Quer dizer,
Se elas queriam uma cor, elas conseguiram. Tudo que a gente consome tem todo aquele processo de digestão, de assimilação, de absorção e de excreção também, né? Então, esse excesso de vitaminas ou pode ali sobrecarregar o fígado na hora de ser metabolizado, né? Os rins também, ou então pode acabar sendo só eliminado pela urina. Então, a gente fala assim que não vai fazer tanto efeito, dependendo da vitamina, dependendo do nutriente que estiver ingerindo em excesso. Todos os profissionais da saúde têm pacientes. Menos o nutricionista ou a nutricionista, que eles têm impacientes, né? Que a pessoa chega lá, já senta e fala, olha, eu tenho uma festa semana que vem e eu queria emagrecer. Querem milagre. Como você trabalha isso dentro do consultório e o que é real, o que não é real dentro dessa questão de vou emagrecer? Ótima essa pergunta. E eu gosto sempre de alinhar isso com os meus pacientes, porque a gente vê promessas aí muito grandes, até assim, hoje se você coloca aí no site de pesquisas, né, como emagrecer em poucos dias, aparece 1000 protocolos, dietas líquidas, dietas, enfim, e tudo isso é muito comercial também, né, os nomes das dietas, então tem muitos kits aí, detox, para poder emagrecer muito rápido, mas eu gosto de alinhar com os meus pacientes. Às vezes até é possível eliminar peso de uma forma rápida ali em poucos dias, mas a gente tem que ter consciência de que, na maioria das vezes, essa perda não vai ser de gordura, vai ser de líquido. Muitas vezes é uma perda de água. Então, emagrecimento rápido quase sempre implica ali uma redução de água. Agora, para perder gordura, vai mais tempo, da mesma forma que a gente não engorda tão rápido, né? Então, às vezes, a gente passa um fim de semana ali comendo mais um pouquinho, fala assim, nossa, eu engordei nesse fim de semana, tô 2 quilos acima do normal, porque nosso corpo está retendo mais líquido, né? Então, geralmente, essas perdas acontecem mais rápido, mas não é de gordura, nem é de massa muscular, então a gente não pode nem atribuir assim. Então, a pessoa dá aquela, digamos, desinchada, né? Mas é algo insustentável. Geralmente quem faz isso são com dietas mais restritas, dietas muito baixas em carboidrato, que num primeiro momento promove esse efeito de perder um pouco mais de líquido, né? De dar essa desinchada, digamos assim, mas é algo insustentável. Depois não se torna algo saudável, pode acabar prejudicando o intestino, então não é algo que você consegue levar por mais tempo. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia da sustentabilidade. E fora que assim, aqui eu tô falando de um geral, da forma como acontece, mas cada pessoa é de um jeito. Eu também trabalho com bariátrica, né, então com grandes obesos, e o que eu vejo é que assim, tem pacientes que na primeira semana perdem muito peso, outros o peso estagna, então nosso corpo, ele até faz esse mecanismo de defesa ali, de reter um pouquinho mais de líquido num primeiro momento, para depois começar a perder. Então cada corpo funciona de uma forma. Tem corpo que quando a gente dá um estímulo, ele já responde de imediato. Já tem outros que falam assim, meu Deus, está entrando uma escassez aqui, vamos segurar o máximo possível para depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo e entender como que é o processo. Eu não sou muito a favor dessas dietas restritas por conta da insustentabilidade delas mesmo. Quer dizer, então, que você arranca ali naquelas dietas malucas da lua, não sei o quê, corta todo o sal, corta toda a carne, e aí você perde 2 quilos. Sim. Mas aquilo não foi gordura, não foi gordura. Foi só água. Sinto informar que geralmente não é gordura. E realmente e realmente, quanto tempo você precisa, digamos assim, para pegar e ter um resultado que seja concreto? Qual é o mínimo de tempo assim para você? Não, vamos ver como o seu corpo reage. Sim, olha, falando assim de uma forma saudável, até as pessoas perguntam que tanto que eu consegui emagrecer em cada mês, né? Enfim, o que a gente tem aí de estudos em geral, mas reforço que cada pessoa é de uma forma, que a gente consegue perder ali em média 500 gramas a 1 quilo por semana, de uma forma saudável. Então, tranquila, sem restrições, sem dietas malucas, a gente consegue fazer dessa forma. Mas não é uma constante, então a gente às vezes perde mais no primeiro momento, porque tem mais líquido, depois tende a dar uma estagnada, depois continua perdendo mais um pouquinho e por aí vai. Então o que eu faço muito com os meus pacientes, principalmente quando chegam pessoas com obesidade, que a gente tem que perder ali 10, 15, 20 quilos, né? A gente faz uma prospecção de quantos quilos a gente tem que perder, quanto tempo que vai levar, para que a pessoa alinhe as expectativas também, para não chegar para mim pensando, nossa, eu vou perder 10 quilos em um mês. Não é assim que funciona. Então, eu prefiro até fazer um delineamento ali com eles mais demorado, porque eu sei que tem os altos e baixos. Eu falo que comer, a gente não é um carro que você para e abastece para rodar X quilômetros ali, né? Então, envolve sentimento, envolve o lado social, envolve eventos, envolve muitas coisas. Então, é aquele negócio, hoje eu tô feliz, vamos sair para comemorar e vamos comer. Hoje eu tô triste, eu vou comer porque eu tô triste. Então, a gente desconta muitas emoções também na comida, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu quero
aproveitar seu conhecimento na área de bariátrica, então, um pouquinho. Porque a comida ela tem muita relação com as nossas emoções, né? Desde a fase da amamentação, onde você ganha a comida e o carinho ao mesmo tempo, até vai crescendo com o aniversário cheio de comida, festa de família cheia de comida. Então, todas as lembranças boas da gente tem alguma comida no meio, a comida favorita de fulano. Então, aí eu separei um depoimento que a gente fez, a gente foi às ruas ali conversar com o pessoal e eu separei um depoimento que eu achei muito interessante. E eu queria mostrar a dona Dione aqui na nossa tela, por gentileza. A minha tia era obesa, ela já é falecida. E aí, quais eram os impactos da obesidade no dia a dia dela? Você que acompanhou de perto? Ela tinha muita falta de ar, ela ficou diabética. E assim, com a obesidade, ela tinha muitos problemas emocionais. E aí isso tudo é um conjunto que, em vez de melhorar a qualidade de vida dela, piorou, sabe? Porque foi tudo junto, sabe? E aí ela não conseguiu sair desse quadro, mesmo trocando a medicação, uma boa alimentação, mas ela não tinha assim vamos dizer assim, uma saúde mental que proporcionasse que ela vivesse melhor, entendeu? É justamente essa a minha pergunta, porque a pessoa às vezes ela pode ter a alimentação boa, está fazendo exercício, está tomando a medicação correta. Ontem a gente teve um depoimento muito interessante também, quem opera o estômago não opera a cabeça. Sim. E como é lidar com isso e qual é a principal transformação de quem quer mudar de hábito? Porque mudar de hábito é algo que a gente está falando, é cultural. Você chega numa cidade, num estado, num país, você tem a comida que representa. Então é muito forte isso. Como mudar algo que você tem desde criança e para poder embarcar nessa nova fase? Olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes quando chegam para mim, principalmente quando tomam essa decisão de fazer a cirurgia bariátrica, eu falo, o que está te levando a essa decisão? Porque quando a gente fala assim, você tem que emagrecer para você ser saudável, você tem que emagrecer por causa da sua saúde, muitas vezes isso é irrelevante para a pessoa. O motivo real é aquele que está lá na raiz, né? Então, muitas vezes, algum trauma de infância, muitas vezes, algum conflito do dia a dia. Então, geralmente, eu falo, ache qual é esse motivo, porque é o que vai te trazer realmente força para passar pelo processo de emagrecimento, porque não é fácil. E muitas vezes esses motivos são coisas do dia a dia, uma dificuldade para amarrar um tênis, uma dificuldade para agachar e levantar, não consegue brincar com os filhos, não consegue, ou os netos, né, quando já são pessoas mais velhas, não consegue, enfim, ter disposição no dia a dia e por aí vai. Então eu vejo que o que mais interfere e faz as pessoas buscarem por um emagrecimento são as coisas assim que parecem irrelevantes para os outros, mas muitas vezes é a questão estética, é não achar uma roupa que serve, uma roupa que fique bem, uma roupa que fique confortável e por aí vai. Então, eu sempre falo para a pessoa, qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo real? Então, tenha isso claro, porque nos momentos de dificuldade, é você com você mesmo. Então, o que está te levando a passar por isso? Então, a gente tem que realmente tomar ao tomar essa decisão, tem que ser firme, né? Porque não dá para voltar atrás, não dá para depois que você passa por uma bariátrica, por exemplo, falar assim, não, desisti, agora eu vou voltar a comer do tanto que era antes. O estômago não comporta, a gente está ali num processo de cirurgia que demora a cicatrização, então a gente tem que ter esses cuidados, né? Então não dá para brincar. Mesmo que queira voltar a comer, vai ter que esperar muito tempo, né? Com certeza. Não consegue também, né? Depois de um procedimento cirúrgico, a gente reduz muito ali o estômago, né? Então, a pessoa, aí foi o que o doutor falou também, né? Não adianta, assim, só mudar o tamanho do estômago se não mudar a mentalidade. Então, é o que eu sempre falo, olha, não adianta a gente colocar ali que a sua dieta vai ser com 50 ml. Se o pensamento vai ser 50 ml de uma feijoada, 50 ml de um leite condensado, 50 ml de um doce, não adianta. Então, a gente tem que mudar a mentalidade e pensar em nutrir o nosso corpo. Então, é o que eu sempre friso para os pacientes, eu falo, já está cabendo pouco, então vamos oferecer nutriente de verdade. Então, a gente realmente tem que buscar nutrir o nosso corpo. E não só compensar na quantidade de calorias. Igual eu falei, a gente não é só uma máquina que você vai colocar combustível para rodar. A gente tem que oferecer o que o nosso corpo precisa. E você falou dessa questão da saciedade antes, que eu acho interessante. Por exemplo, vou comer 2 folhinhas de alface. Mas daqui a 15 minutos eu já vou estar com fome. Sim.
Como é o ideal dessa questão da saciedade? Quando que você realmente vai comer só as folhinhas de alface? Quando que você precisa comer algo mais substancial? Eu acho que o maior erro das pessoas é pensar que para emagrecer tem que comer pouco. Eu falo que volto para isso, que a gente tem que comer bem, a gente tem que oferecer nutrientes para o nosso corpo. Quando a gente oferece aquilo que o nosso corpo precisa, a maioria dos meus pacientes, quando pegam uma dieta para emagrecimento, fala assim, nossa, é muito mais comida do que eu comia antes. Porque o que a gente vê assim no habitual, principalmente aqui em Goiânia, né? Acordou, 2 pães de queijo, um cafezinho, não come mais nada. Depois chega o almoço, bate uma pratada ali, repete, arroz, feijão, muito, enfim, tem de tudo, aí o piqui, macarrão, por aí vai, né? Então, já bastante comida, geralmente bebe ali um refrigerante junto, um suco, enfim, entra toda essa questão, aí um docinho depois do almoço. Aí o que eu noto na maioria também? Fica a tarde toda sem se alimentar, chega à noite morrendo de fome. Então, aí a hora que fala assim, e é o que eu falo, não deixa a fome te pegar. Quando a gente está com fome, a gente tem vontade de comer tudo o que a gente pensa, tudo que a gente vê pela frente. Quando você está com fome, se você pensa em um sanduíche, pensa em um açaí, pensa em um sorvete, tudo te dá vontade. Menos um frango, uma salada, a gente nunca tem vontade disso. É até um mecanismo que o nosso corpo ele quer energia rápida, e a gente tem energia rápida em alimentos mais calóricos, né? Então, quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, é isso que acontece. Então, por isso que eu friso essa questão da combinação dos alimentos ali. Igual você falou, né? É só 2 folhinhas de alface. Em calorias vai ser muito pouco. E às vezes, num primeiro momento, fazendo essa dieta bem restrita, pode até emagrecer. Entra essa questão que a gente tinha falado aqui um pouquinho antes, né? Perde um pouquinho de líquido ali, emagrece um pouquinho, mas depois seu corpo entende assim, opa, estou passando por uma escassez muito severa e acaba reduzindo o metabolismo, né? Para que consiga se adaptar à quantidade de nutrientes que ele está recebendo. Então, existe um mínimo ali de calorias, né, de nutrientes que a gente tem que oferecer para o nosso corpo para ele funcionar bem. Se a gente está oferecendo menos, vai continuar funcionando. Mas eu falo que o corpo funciona ali na meia fase. O foco dele não vai ser manter a sua concentração, o seu bem-estar, vai ser manter tudo funcionando, te manter vivo, mas não em condições melhores. Esse teste aí, você de casa tem com certeza, já foi naquele supermercado assim, morrendo de fome, chegou em casa, começou a abrir as sacolas, meu Deus, por que eu comprei isso, de onde é que veio isso, né? A gente, quando vai no supermercado com fome, gasta mais, leva um monte de coisa que não vai comer. A gente estava falando também que hoje no Brasil, 1 em cada 4 pessoas é obesa. Sim. E aí, se a gente puxar um pouquinho para o sobrepeso só, que é, né, a gente querendo ou não, já são os candidatos, se a pessoa naquele momento não fizer nada, ela vai evoluir. Ano que vem a gente pode beirar mais de 160 milhões de brasileiros ou com sobrepeso ou obesos. Eu achava, alguns anos atrás, que isso era só coisa de americano. O que está acontecendo no Brasil, doutora? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, assim, trazendo um pouquinho mais de números aí para o que você falou, mais de 50% da população mundial tem sobrepeso. E mais de 25% já tem obesidade, né? Que é quando a gente considera ali o IMC, aquele índice de massa corporal, acima ali de 25. Então, a gente já tem índices muito alarmantes, né? Números muito alarmantes. E eu falo que a obesidade não é do nada, ela é construída ali desde a infância, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado ali desde o início mesmo, na introdução alimentar. Então, a gente comentando um pouco sobre obesidade infantil, né? Hoje o que a gente vê é que muitos pais, às vezes, já começam a introduzir uma alimentação de forma errada para os seus filhos e isso vai se mantendo ao longo da vida. E muitas vezes os pais falam, olha, meu filho não come bem. A gente fala, quem compra comida? Então, entra muito a nossa responsabilidade ali desde o início, né? E outro dado muito alarmante é que o Brasil é o 2º país que mais faz cirurgias bariátricas do mundo. Então, realmente, assim, o índice de bariátricas é muito grande porque a gente vê que o problema da obesidade é algo muito grave. E vale reforçar que a obesidade não é um problema estético, né? É o maior problema de saúde do mundo. Está acima de câncer, acima de qualquer outro, até porque tem relação, né? Aumento de obesidade, aumenta o risco ali de câncer, de diabetes, de hipertensão. Eu falo que o problema da obesidade não vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, sempre vem com muitas outras doenças junto. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo e parar de pensar que é um problema estético.
Então, muitas pessoas colocam, assim, até atribuem uma certa romantização, assim, na questão de ai, minha barriguinha de chope é porque tem história. Ai, tem que ter uma barriguinha para ficar mais, enfim, o povo fala para ter onde pegar, tem que ser mais formosa, tem que ter uma gordurinha. Então, assim, o que a gente tem que ver não é só a questão estética, mas como que é esse percentual de gordura. E isso vale para os falsos magros também, né? Pessoas que têm um peso baixo, um baixo peso ali, mas o percentual de gordura também é elevado. E ainda assim, tem um risco de saúde da mesma forma que uma pessoa obesa. Então, a gente tem que ter esses cuidados nessa manutenção, né? Tem que ter um aporte bom de massa magra e um índice mais baixo de gordura mesmo. Até a gente ouviu aqui também no consultório aberto o seguinte, a pessoa está lá e aí ela aparece, faleceu de quê? Diabetes. Faleceu de quê? Insuficiência respiratória. E, na verdade, ali a pessoa não está falando o porquê dela ter realmente partido. Ali está só o sintoma, não a causa, ou seja, né, na verdade, sim, a obesidade que levou àquela insuficiência respiratória, a obesidade que levou àquela diabetes. Com então, certeza. Se a gente pudesse, por exemplo, mapear isso e trazer de volta, fazer o caminho reverso, não do sintoma, mas da causa mesmo. Hoje a gente estaria talvez com algum alerta maior, a gente teria mais gente aí, o que você falou, só sim, não é se você falar, você precisa emagrecer porque a sua saúde precisa, a pessoa não vai, não se sente sim, estimulada. Tem que ser algum gatilho emocional, tem que ser pela beleza. Exatamente. Cada um tem que encontrar os seus motivos, né? E vale reforçar que, assim, o grande problema da obesidade, o que é a definição de obesidade? É um acúmulo de gordura em níveis que não são saudáveis, né? Então, esse acúmulo de gordura acaba aumentando o nível de inflamação do nosso corpo e é essa inflamação que vai levar diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, e hipertensão, vários outros problemas associados. Então, igual você falou, as pessoas sempre falam assim, não, o problema dele é esse, porque as pessoas ainda veem obesidade, sobrepeso como um problema estético. Então, elas entendem que se aquilo é bem resolvido para ela, eu gosto de ser assim, tá tudo certo. Então, a gente não deve buscar emagrecer, né, buscar estar com um percentual de gordura adequado só por questões estéticas, e sim por saúde, né? E pelo lado, mas é o que eu falei, o que realmente faz a pessoa, assim, tomar uma atitude, sair do sofá, é um lado muito íntimo, eu diria assim. É algo que só ela sabe, que é a dor dela ali do dia a dia. A dificuldade, pessoal. Um gatilho muito pessoal. Vamos já para as perguntas aqui do pessoal de casa. Márcia perguntou o seguinte, queria um conselho seu, sou diabética, que sucos que eu posso tomar e que comidas que são as melhores para mim? Olha, então, quando a gente fala de diabetes, a gente tem que ter um controle ali, né, no índice de glicose, né, do consumo de açúcar mesmo. Então, alimentos mais ricos em carboidratos e açúcar vão elevar essa glicemia, que é o açúcar do sangue, né, de uma forma muito fácil. Então, a gente tem que não só evitar esses alimentos, carboidratos simples, né, que a gente chama, que seria o açúcar, um pão branco, de forma isolada, mas pensar também sempre nas combinações. Então, por exemplo, o arroz é considerado um carboidrato simples, né? A gente tem que estar sempre associando ele, colocando uma quantidade menor, e sempre associando a mais fibras e uma proteína também, porque assim esse arroz, esse carboidrato não vai ser absorvido de uma forma tão rápida, que é o grande problema, né? Quando a gente come um carboidrato isolado, a glicemia sobe muito rápido. Então a gente tem que buscar fazer essas combinações. Então você vai comer um pãozinho, optar pelo pão integral que vai ter mais fibras, que vai contribuir para uma absorção mais lenta desse carboidrato e associar uma proteína. Então, por exemplo, um pãozinho integral com um ovo, com creme de ricota, com um patezinho de frango, de atum, uma carne. Então, dessa forma, a gente consegue controlar melhor esse índice glicêmico ali da dieta. Muito boa. E quais os fatores de risco que vêm junto com a obesidade, né? A gente falou mais da diabetes, mas existem outros, né? Quais os outros que estão escondidos ali, os fatores que trazem risco? Olha, eu acho que assim, entra toda a questão cardiovascular, né? Então, um aumento de risco de aterosclerose, hipertensão, diabetes, esteatose hepática. Então, assim, câncer também é muito associado à obesidade, tem
uma associação muito grande com o desenvolvimento de câncer. Então, são várias as doenças associadas. Mas igual você falou, a pessoa só vê assim, nossa, surgiu esse problema, mas a gente sabe que vem lá de trás, vem de toda uma construção, por vários anos, né? Com um corpo muito inflamado, então que acaba levando a todas essas doenças, né? Nossa. A Thalita Camila gostaria de saber se tirar a janta realmente emagrece ou se isso é mito, senso comum. Olha, o que acontece? Pode ser que emagreça, porque muitas vezes a gente vai ter uma redução de calorias no todo. E por essa redução de calorias, vai levar a um emagrecimento. Mas mais importante do que tirar um alimento específico, entra a ideia também do jejum intermitente, né? Mais importante do que você ficar um período sem se alimentar, um período em jejum, é o que você vai comer durante o que a gente chama de janela alimentar. Então, durante todo aquele período que você vai comer, vou comer, por exemplo, das 10 da manhã até 8 da noite só. Durante esse período, como que está essa alimentação? A gente precisa oferecer nutrientes, porque se não tiver nutriente, nosso corpo não vai funcionar da melhor forma possível. O metabolismo vai ficar lento e vai engordar da mesma forma. Nossa, falou jejum intermitente, já chegou a tremer a mesa, então... Depois eu vejo alguma pergunta específica, sim, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão do jejum intermitente. Pessoal, se isso funciona, não funciona? Sim, eu falo que é uma boa estratégia, mas não é para todo mundo. Então, eu sempre gosto de levar tudo para o lado muito individual de cada paciente. Eu sempre fui de estudar bastante, de ver os estudos ali, mas é o que eu falo, os estudos vêm em um grupo específico. E hoje a gente tem estudos que defendem jejum como a melhor estratégia, low carb como a melhor estratégia, ou mantendo uma alimentação a gente chama de normoglicídica, né, com a quantidade adequada de carboidratos como a melhor opção, mas isso é muito individual. Por que eu friso isso? Porque tem pessoas que se a gente tirar o café da manhã dela, ela enlouquece. Então, assim, quando a gente tira o café da manhã, muitas vezes vai implicar em um exagero na hora do almoço, um exagero no lanche da tarde e por aí vai. Mas já para outras pessoas isso funciona muito bem. Então, é uma estratégia que eu gosto de usar, mas igual eu falei, não é para todo mundo. Tem pessoas que realmente não se adaptam e acabam tendo esses episódios de compulsão depois desse período de restrição. Então, fora que o jejum, ele não é simplesmente deixar de comer. Então, nesse período que a gente está sem se alimentar ali, a gente tem que manter uma hidratação de qualidade, tem que manter uma quantidade boa de fitoquímicos. Então, a hora que eu gosto de manter algum chazinho também. O chá não quebra jejum porque ele não tem calorias. Então, a gente mantém um chazinho, pode manter algum shot também para oferecer algum fitoquímico a mais para otimizar esse processo. Mas mais importante do que o período de jejum é como que a gente vai quebrar esse jejum. Então, sempre quebrar o jejum de uma forma de qualidade. Então, seja a primeira refeição do dia, sempre tem que ser de muita qualidade, seja o café da manhã ou o almoço, né? Tem que ser uma refeição rica em nutrientes, em frutas, em sementinhas, grãos, castanhas, ovo, enfim, uma fonte de proteína de qualidade. Então, estou dando já alguns exemplos aqui para facilitar, mas a gente sempre tem que pensar mais no que a gente vai comer do que em ficar sem comer. Eu sempre gosto de ir por esse lado. Eu sempre ouvi que a gente tinha que o café da manhã é a refeição mais importante, que a gente vem amanhã, a noite toda, né, sim, sem comer. Mas é possível tirar ele? Sim, é possível tirar. Até tem muitas pessoas que não se sentem bem comendo pela manhã, né? Prefere passar esse período ali sem se alimentar. Mas aí é a hora que a gente tem que ajustar muito bem como que vai ficar essa alimentação ao longo do dia. A gente não pode simplesmente cortar os alimentos e depois comer com a qualidade ruim ali no almoço, no lanche. Porque um erro muito grande é isso também, né? Acorda, não come nada, ou então fica só com um cafezinho e vai até a hora do almoço, chega no almoço, come arroz, feijão e carne, não tem uma cor naquele prato, não tem nenhuma verdura, nenhuma salada, toma um refrigerante, aí no lanche da tarde vem algum alimento mais rico em calorias e por aí vai, um salgado, um refrigerante. Então acaba que a gente não tem tanto nutriente. Então quando a gente quer ficar esse período em jejum, a gente tem que organizar toda a alimentação do dia também, oferecendo proteína, oferecendo um básico, assim, né? Um básico seria de 2 a 3 porções de frutas por dia, então incluindo boas porções de proteína em todas as refeições para que a gente consiga compensar de uma forma correta. E a gente estava vendo também um aumento enorme, assim, da obesidade entre as crianças e jovens, né? E adolescentes. Sim. Qual que é o benefício de você ter realmente uma alimentação adequada desde a sua infância? Olha aí, já... Eu tenho um bebezinho de um aninho. É muito fofo, mas é muito complicado. Eu vi, né? É muito fofo, muito fofo. É maravilhoso, né? E a gente mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme.
Qual a diferença se eu pegar realmente uma criança e conseguir colocar uma alimentação boa para ela? Porque é aquilo que você falou, ai, meu filho ele se alimenta mal, gente, não é ele que vai lá no supermercado, sim, né? Com certeza. Então, vamos puxar a responsabilidade para a gente um pouquinho. E você ter uma alimentação boa, desde a sua infância até aquela parte que a gente ainda consegue controlar na adolescência, depois, né, Deus que cuida. E alguém que realmente come donuts, salgadinho, só leva suquinho de caixinha, que o pessoal, mas é suco, né? E aí entra aquela coisa de não ler nem bula nem rótulo, né? Com certeza. Aí é puro açúcar, é conservante pra caramba, suco 5% às vezes, né? Então, quando tem. É um refresco, né? Algo, enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está oferecendo ali para as nossas crianças, desde o começo mesmo, desde a introdução alimentar, que começa com 6 meses, né? Porque ali vai formar todo o paladar, todo o costume dela. Então, eu sempre falo que a criança, ela não sabe o que é saudável ou não. Você nunca vai ver uma criança falar assim, nossa, eu não quero comer sanduíche porque isso não é saudável. Então, às vezes ela vai repetir porque escutou alguém falando, né? Mas não por uma consciência, né? Então, a criança, para ela, tudo é comida. Então, às vezes você vai oferecer um chocolate e um brócolis. Ela vai no brócolis porque ela é familiarizada com aquilo, já gosta daquilo. Então, o que a gente tem que fazer é tornar os alimentos mais naturais, né? Familiarizados para essa criança. Então, e a gente também não pode desistir de primeira, a gente tem que oferecer um mesmo alimento pelo menos 10 vezes para essa criança até falar assim, não, realmente ele não gosta desse alimento, realmente ele não gosta disso. E mudar as formas de preparo, vou dar um exemplo, meu filho não gosta de banana, ele não gosta de nada doce. E aí, contradizendo muita gente, né, ele ama maracujá, já gosta muito de coisas azedas, e as pessoas ficam, nossa, tadinho, maracujá puro. Mas é a gente entender o paladar de cada criança. Só que a partir do momento que a gente começa já a colocar um açúcar, fica muito difícil a gente competir depois com um alimento natural. Coloca muito sal, coloca temperos prontos, aí entra salgadinhos de pacote, né, que tem todos aqueles aromatizantes, enfim. Então, fica muito difícil a gente competir pelas papilas gustativas mesmo, com um alimento, uma comida de verdade, principalmente com a criança que ainda não tem essa consciência, né, do que é ideal para ela. Então, realmente, a gente tem que estar oferecendo o ideal, tem que estar se esforçando ali nessa construção. E outra coisa também, não adianta a gente falar, a gente tem que fazer junto. Foi outra coisa que eu notei. Isso ia ser minha próxima pergunta, que bom que você abordou esse tema. Não adianta só falar, tem que... Né, tem que dar o exemplo. Eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Com certeza. Inclusive, assim, com meu filho... Introdução alimentar tem os altos e baixos, tem momentos que eles comem melhor, eles gostam de um alimento no dia, no outro eles não querem saber mais, depois você tenta de novo e por aí vai. E uma coisa que eu notei com meu filho é que ele começou a comer muito melhor a partir do momento que eu sentava na frente dele e comia junto com ele. Pegava o mesmo alimento que ele estava comendo, então colocava mamão para ele, era mamão para ele e para mim, e eu ia comendo junto. Porque realmente o exemplo arrasta, ele entendia, e hoje com 1 aninho ele gosta de comer com garfinho, porque ele realmente faz o que eu faço, da mesma forma. Então, a gente tem que buscar formas de inspirar. Não adianta a gente falar o que é o ideal se a gente não faz. Os filhos geralmente vão seguir o que a gente faz, né? Então, é uma dedicação. Realmente custa tempo, custa esforço, né? Mas tem que estar tirando tempo para estar organizando. Hoje em dia tem muitas empresas que já vendem tudo higienizado, picadinho, que facilita muito a nossa rotina, né? Então, a gente tem que ver como que a gente consegue incluir isso de uma forma melhor. Tem o neurônio espelho, né, que a criança tem, então, quer dizer, não importa o que você... Que bom seria se a gente pudesse falar para os nossos filhos, olha, é por aqui, pode fazer isso, que vai ser maravilhoso, e eles fossem lá e fizessem, né? Com certeza. E esse neurônio espelho, então, ele ajuda. Se você parar e comer um mamãozinho, ele vai também fazer. E última pergunta aqui, antes da gente ir para um rápido intervalo, e depois eu tenho um assunto muito interessante, que foi uma polêmica que a Disney gerou em 2008 e a gente vai trazer ela aqui, porque na época ela foi muito criticada e hoje a gente está caminhando para isso mesmo. A Mara, do setor marista, minha filha não gosta de tomar café da manhã. O que fazer? Ela tem 7 anos. Olha, tem que ver o que está levando, se realmente ela não gosta de tomar café da manhã ou se ela está colocando outra coisa no lugar. Porque muitas vezes o que a gente vê entre crianças é que eles acordam, aí muitas vezes tem aquele hábito de um leitinho com achocolatado, aí vai beliscando alguma coisa ali ao longo do dia, então às vezes já entra de algo cultural mesmo, familiar, né? Já não tem aquele hábito de fazer um café da manhã. Se ela realmente não consome, se sempre está sendo oferecido de formas diferentes para ela e ela realmente fala, não quero comer nada, porque
muitas vezes eles falam, não quero comer, mas quero um salgadinho de pacote. Não quero comer, mas quero um doce. Então, a gente tem que avaliar se realmente ela não está com fome ou ela está seletiva. Se for algo que realmente não, ela não quer comer nada, aí é frisar para que realmente no almoço, nas outras refeições, a gente consiga colocar mais qualidade. Mas para uma criança, eu reforço a necessidade desse incentivo ali de um café da manhã de qualidade. Então, com proteína, com frutas. Então, a gente pode estar colocando um ovinho, pode estar colocando um iogurte, pode fazer uma vitamina de frutas. Então, tentar formas diferentes para ver se a criança aceita algo nesse café da manhã. Porque nem sempre também o café da manhã é pão, margarina, né? Sim. Então, realmente, tenta trocar, tenta inventar alguma coisinha, panqueca de banana, alguma coisa diferente, até uma hora vai acertar. E aí depois que você acostuma, por exemplo, eu tirei uma refeição, como o caso, né, a dieta intermitente. Sim. Eu me acostumo com aquilo. Com né? certeza. Então, se chegar um momento onde essa mãe conseguir fazer com que ela coma ali durante alguns dias seguidos um alimento, naquele horário ela vai sentir fome? O corpo, igual você falou, tende a acostumar, né? Então, quando a gente coloca, sempre que eu passo uma nova dieta para um paciente, eu falo que nos primeiros dias vai muito do esforço, porque tudo que a gente tira do nosso habitual, né, a gente gera um conflito. A gente faz tudo muito no automático, então tudo que a gente coloca de novo gera um conflito, um esforço maior. Depois já vira algo natural. Você acordar, opa, peraí, é uma maçã que eu tenho que comer? Deixa eu pegar aqui essa maçã e comer. E pronto, você já se organiza para isso e o corpo realmente vai acostumando e começa até a sentir fome nos horários certos, de maneira correta. Então, entra também a necessidade, quando é uma manutenção, né, de um paciente de obesidade, da gente estar sempre mudando a estratégia, justamente porque o corpo acostuma. Então, a gente tem que estar sempre renovando, trocando cardápio, oferecendo novos nutrientes para não deixar cair, né? Se eu tirar completamente o carboidrato da dieta e comer somente proteína, frutas, verduras, legumes, emagrece? Olha, qualquer restrição pode ser que gere ali um emagrecimento num primeiro momento, né? Tirando carboidratos, geralmente a gente elimina mais água, né, num primeiro momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas dietas restritas. Vou reforçar que frutas também, a maioria delas são fontes de carboidrato também, né? Então, claro que a gente tem algumas que são com índice glicêmico mais baixo, mas frutas, verduras, muitas delas têm o seu teor de carboidrato. E algo muito importante é que carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, a gente não pode colocar assim como se fosse um grande problema, né, o consumo de carboidrato. Então, a gente não pode eliminar totalmente. Então, quando a gente chega em uma dieta muito baixa em carboidratos, muito baixa, eu diria abaixo de 15% de carboidrato, a gente já consegue estimular a produção de corpos cetônicos, já entra no que a gente chama de uma dieta cetogênica, que é uma estratégia muito específica para doenças muito específicas, mas é algo muito difícil. Geralmente, tem uma relação muito forte com dor de cabeça, com irritabilidade, maior irritabilidade. Então, a gente tem que ter cuidado com essas restrições muito grandes também. E eu quero agora ir para aquela reflexão que eu quero deixar para vocês, que a Disney fez em 2008, no filme Wall-E. É um filme de um robozinho, assim, bem bonitinho, adorável o filme. E o filme ele começa só no robozinho. E aí, quando chega nos humanos, os humanos que eles descrevem são esses aí que vocês estão vendo. No filme, todos os humanos são obesos, ninguém utiliza as pernas para andar, eles andam nessas cadeiras. E realmente já se alimentam, você pode perceber que cada ser humano tem uma tela na frente dele, onde já acessa ali suas redes sociais, já assiste filme, ou seja, acabou o exercício físico. E na época, a Disney foi muito criticada. Foi muito criticada. Nossa, olha o tipo de sociedade que está descrevendo. Sim. E quando você traz que 50% da população mundial, quer dizer, metade dessa nave espacial aí já estaria em cima dessas cadeirinhas. Sim. Eu acho que, assim, o filme trouxe de uma forma até, assim, bem agressiva, né? Sim, mas realista também, né? Porque o que a gente vê é essa mudança no comportamento das crianças atualmente. Então, não tem tanto mais aquilo de brincar na rua, de brincadeiras que envolvem atividade física, envolvem um gasto de energia e cada vez mais o uso de telas, né? Então, as distrações, o entretenimento envolvem muito atividades que você fica parado. Então, não há um gasto de energia de forma adequada, ainda entra um consumo exagerado ali, né, de alimentos ultraprocessados, salgadinhos de pacote, doce, por aí vai. Então, que é um caminho para a obesidade. Então, tem um vídeo que eu acho ele muito interessante, que mostra, assim um rapaz
infartou do nada. Aí quando coloca esse do nada, vai mostrar todo esse contexto da infância, a família, ele estava triste, dava um doce para ele, começava a chorar, já dava um doce, dava um hambúrguer e por aí vai. Então é toda uma construção. E aí vale reforçar também que as crianças que começam, né, a desenvolver obesidade ali na infância ainda, tendem a ser grandes obesas, a ter um IMC acima de 40. A maioria dos pacientes com IMC acima de 40 hoje, que vão evoluir para uma bariátrica, né, são pacientes que começaram a obesidade na infância. Então, apesar de serem pacientes que muitas vezes eles têm uma maior resistência quanto ao desenvolvimento de outras doenças, eles teoricamente ficam mais resistentes, né, porque têm uma capacidade maior de armazenar gordura, tendem a ser obesos maiores também. Enquanto que uma pessoa que desenvolve obesidade na vida adulta, às vezes uma quantidade pequena que ela engorda já evolui ali para uma diabetes, para uma pressão alta, gordura no fígado e por aí vai. Isso vai muito dessa capacidade de armazenar gordura que na infância é maior. Agora falando, me chamou bastante atenção isso, porque a gente estava falando da questão do alimento e do emocional, e isso que você falou da questão a criança está triste, você dá um doce, quer dizer, você já está condicionando o cérebro dela. Tem uma série que fez muito sucesso recentemente, Sim. que é This Is Us, que conta muito bem e quebra vários tabus Sim. ali, contando a história de uma obesa de fato, assim, sem aquela glamorização do cinema. E em um momento mostra de onde veio isso, que cada vez que ela encontrava, que eles faziam uma coisa e tinha um momento feliz, o pai levava ela na sorveteria. Então ela associou aquela felicidade à comida, ao sorvete. Então, como que a gente, como adultos, nós que ainda somos adultos, vamos conseguir não chegar nesse futuro que a Disney desenhou aqui? Sim. Se a gente está com 50% já, se a gente está entrando com 3 em cada 4 brasileiros ano que vem, no mínimo com sobrepeso. O que eu falo muito, assim, um grande problema, né, é a gente colocar o merecimento na comida. Então, eu mereço porque hoje eu fui muito produtiva no trabalho. Eu mereço porque hoje o trabalho foi muito difícil. Eu mereço porque eu estou muito cansada. Mas é mudar a mentalidade e pensar assim, eu mereço ter uma saúde de qualidade. Eu mereço escolher a roupa que eu quero vestir ao invés de ficar sem opção. Eu mereço conseguir agachar, levantar, fazer minhas atividades do dia a dia sem sentir tanta dor. Então, a gente tem que ir trocando essa mentalidade. E são frases que é aquele clássico, tudo que a gente repete, o nosso corpo acredita. Cada vez que a gente fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso comer isso, nosso corpo acredita que a gente precisa realmente. E cada vez que a gente fala assim, eu não preciso, isso daqui vai me satisfazer, a gente vai se esforçando e mudando essa mentalidade, repetindo muitas vezes em voz alta, né, essa questão do merecimento também, nosso corpo vai acreditando naquilo, aquilo vai se tornando uma realidade mais próxima. Olha, infelizmente nosso tempo já voou, Passou mas rápido. eu queria que a senhora pudesse deixar um recadinho para quem está em casa, também deixar seu Instagram lá, o pessoal seguir, gostei muito. Sim. Tem um nenê muito fofo lá que vale a pena ver. Com certeza. Então, se puder deixar um tchauzinho para eles, já te agradeço demais a presença aqui, já quero deixar as portas abertas para você voltar quando quiser. Com certeza, quero voltar assim outras vezes. E uma coisa que eu reforço é assim, não tenha medo de começar, mesmo que a mudança seja pequena, porque realmente é dando os passinhos pequenos que a gente consegue chegar no resultado que a gente precisa. Então, às vezes, o nosso objetivo é muito grande. E a gente fala assim, nossa, não vale a pena nem começar, preciso perder 20, 30 quilos. Mas quanto mais a gente demora, mais difícil, mais distante vai ficar. Então, comece, coloque metas que você consiga realmente seguir. Então, se hoje você não come nenhuma fruta, coloca, eu vou começar a carregar uma fruta, vou incluir isso na minha alimentação. Comece pequenas mudanças que você consiga tornar elas sustentáveis, né? Para que você não seja um peso a mais, mas que seja realmente um estilo de vida, que seja leve, gostoso, tranquilo para você. E para te seguir? É Marcela Queiroz Nutri no Instagram. Ah, e eu vi que você tem canal no YouTube também, pode falar. É Marcela Queiroz Nutri também, então todos é o mesmo nome, para facilitar. Marcela Queiroz Nutri, todos o mesmo nome, segue lá, tem muita gente aí perdida, seguindo gente que não agrega nada lá. Então segue a Marcela Queiroz Nutri. Nutri, sempre muito é Nutri, obrigada. Né? Eu gosto. Muitíssimo obrigado pela sua presença até aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço muito grande para Ludmila, para o Antônio,
para o Ralph, o pessoal que tem participado aqui direto. A gente já está, inclusive, com o nosso canal do YouTube no ar. Daqui a pouquinho tem novidade e a gente te espera amanhã para abrir mais uma vez o nosso consultório.